Errei, fui moleque, o tríceps literalmente inflamou, né? Como vocês viram no vídeo anterior e tudo mais. E hoje eu quero conversar aqui, tem uma pauta com o Richard, ele é fisioterapeuta. Só que o mais legal de tudo é que ele já competiu, tá no esporte desde 2012, né? Atende muitos atletas e pessoas do meio que acabam uma hora ou outra tendo, né, esse contratempo, esse empecilho de uma inflamação. E, cara, até então, se você faz uma pesquisa breve na internet e tudo mais, você vai ver recomendações gerais sobre questão de possíveis causas, muitas vezes alergia ao produto, né, que está sendo utilizado em questão, e geralmente o tratamento ali que o pessoal mais recomenda de forma bem, né, direta e breve é a questão da bolsa com água quente, por exemplo, né? Só que, cara, muitas vezes a pessoa não está com um orçamento muito legal para ter um tratamento que seria indicado, né? Isso aqui não é uma recomendação médica, não é nada desse gênero, né? Isso aqui não é uma sugestão do que você fazia. Na verdade é só para como se fosse um esclarecimento e uma conversa mesmo do porquê muitas vezes isso acontece, o que a gente faz, né? E por aí em diante. Então, se aconteceu isso, a verba dá boa, cara, procura um médico, procura um acompanhamento que seria o mais correto, né? E realmente interessante a se fazer. E procura um médico que tenha experiência, porque muitas vezes tem uma questão do tabu e o cara vai deixar de te atender muitas vezes por conta do estereótipo de, né, bombado e tudo mais. Então é legal sempre procurar um direcionamento com um expert ali que tem experiência, né, propriamente. Cara, você já teve algum processo inflamatório como esse, por exemplo? Já. Fala pessoal, tudo bem? Me apresentar, eu sou o Richard Rodrigo, fisioterapeuta e quiroprata. Como o Gabriel já falou, trato na área do fisiculturismo desde 2012 e atendo desde 2015. Então, vamos dizer que todos os tipos de processos inflamatórios eu já vivenciei. Como o Gabriel falou, isso daqui não é uma recomendação médica, mas muito mais uma experiência do que se fazer durante um dano ou durante esse processo. Sim. Igual aconteceu no seu tríceps. É bem comum, sim, já aconteceu de chegar no consultório clientes com processos infecciosos, inclusive, porque a inflamação ela pode virar uma infecção. Isso tudo depende do processo que está acontecendo fisiológico ali, porque se é bactéria, se é uma rejeição do próprio corpo. Porque, como você disse, nós estamos falando de produtos, na sua grande maioria, que não vêm de uma indústria farmacológica. Geralmente o underground, né? Vamos falar. O que é o underground, gente? Vocês não sabem como são feitos, mas porém vocês têm a credibilidade de jogar no próprio corpo. E quem nunca usou um underground que atire a primeira pedra, vamos dizer assim, diretamente. Né? Diretamente. Então a gente não sabe qual é o veículo de transmissão, veículo de transmissão, gente, é o produto que eles colocam para dissolver, né, a matéria-prima, para que faça a introdução intramuscular. E o que acontece? O primeiro ponto é a falta de limpeza do local, né? Ou o uso da mesma agulha, como a gente já via. Hoje muito menos, mas antigamente se escutava muito tal de reaproveitar a agulha. Eu já vi gente aproveitando a agulha e já vi gente aproveitar a mesma seringa várias vezes, tá? É bem porco isso, mas acontece. Cara, esses dias teve até um comentário no TikTok do menino que ele acabou confundindo ele comprou o Planterol ali, o líquido, e ele colocava a seringa de 3 ml com agulha para conseguir medir e ter pressão na hora de jogar ali na água para diluir. Certo. Aí ele confundiu a agulha da aplicação e fez a aplicação com a agulha que ele usava o Planterol. Cara, tipo, ele falou que não deu nada, só que, tipo assim, cara, poderia, é uma margem muito grande para dar muito errado. Porque era um calibre, o cara é corajoso, né? Mas eu acredito que ele deve ter colocado uma 30/7, alguma coisa assim. O que eu vejo hoje muito no meio é sobre aplicações. Primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas é sobre o rodízio. Rotacionar spot. Rotacionar spot, Então assim, o que mais chega para mim é informação em cima do mesmo ponto. Então quando eu quero falar isso, pessoal, vou até falar um pouco mais alto para ficar melhor no vídeo, a pessoa joga sempre no frontal do ombro ali. Então sempre no frontal do ombro. Imagina que você está fazendo um processo inflamatório. Então você jogou na segunda. Então não vai ser até quarta-feira que esse processo inflamatório fisiologicamente já cessou ou sanou. Então ali está inflamado, o cara vai e inflama de novo. Imagina que
O líquido, ele está entrando dentro de uma fibra muscular, então ele está degradando a fibra muscular. Não é à toa que faz um processo inflamatório. Então a fibra está aqui, você está rompendo ela, está causando um dano ali, um efeito lesivo. E ali começa a ter um processo cicatricial. E durante esse processo você vai e estoura de novo. Aí ele começa a cicatrizar, você vai e estoura de novo. E aí começa o tal das fibroses, que hoje em dia, inclusive, já tem vídeos no próprio Instagram de médicos especialistas, como você falou, sempre procura um especialista, tirando debridando essas fibroses. Cara, é bizarro, tem muito atleta que sobe, vai posar e tudo mais, e cara, por mais que você vê ali que não é assim, adé e tudo mais, óleo de preenchimento, não puxa, não fibra, né? Não fibra, e aí isso é do que eu falo pro pessoal do rodízio, tá, pessoal? Por causa do rodízio. Eu não vou citar nomes, tá? Porque seria antiético da minha parte, mas tem inúmeros conhecidos meus que eu proibi-los, assim, pelo bem deles, de falar, cara, não joga mais, que é uma área que muito comum os atletas usarem, que é o vasto lateral. Uhum. E quando o cara seca, você vê que não fibra. O negócio não vem, né? Não fibra, a pele não cola. Por quê? Por causa dos processos inflamatórios crônicos. Se cria uma parede de fibrose, se cria um tecido não mais que tem a tal da actina e miosina ali do deslizamento da fibra muscular. Então cria uma fibrose. O que é uma fibrose? É um tecido, um tecido conjuntivo que vai revestir a camada muscular. Então ele vai diminuir o potencial de contração do músculo. Então você com o aspecto meio embaçado. Fica com o aspecto embaçado. E cara, aqui a gente pode falar que eu tenho certeza que ele é iraniano, ele não vai processar a gente, mas o Ratchopan tem os ombros bicudos. E a gente está falando hoje do atual top 2 do Olímpia, que foi top 1 ano passado, ano retrasado. Então assim, você vê o Ratchopan, você vê o Keone Prodi mesmo, com o ombro, inúmeros outros. Tem muito atleta que faz isso de forma proposital, para tentar deixar o ombro mais lateralizado, né, para puxar, só que, cara, fica anti-anatômico. E depois da competição, e quando o cara parar de competir, tipo... Aí esquece, é só cirurgia mesmo, é só fibrose, é só uma limpeza. E eu vou ser bem sincero, essas cirurgias de tirada de fibrose é algo atual, tá? É algo que os próprios médicos que praticam lifestyle fisiculturismo, eles foram estudar, e tanto é que você não tem na literatura coisas sobre isso. Então, assim, eu não vou falar o nome do médico, mas é um médico muito bom aqui do Brasil. Bom, não foi o que foi no Monstercast? Ele tá falando sobre remoção também de óleo de preenchimento. Isso, ele mesmo. Doutor, assim, então vou fazer uma menção a ele honrosa, porque ele é um médico, ele é um profissional do qual ele tem a minha confiança, a minha credibilidade. Eu indico muitos clientes da parte de ortopedia esportiva para ele, que é o Dr. Ayrton, sim, e ele fez agora de alguns e ele faz a retirada disso. E cara, é um trabalho, vamos se dizer, estético, tá, gente? Totalmente estético. Porque você devolve forma ao músculo. Porque o que você vê é aquele padrão que você olha e você fala, cara, não condiz o bíceps daquele tamanho com o antebraço daquele tamanho. Então, para nós que praticamos isso, que temos experiência, a gente sabe quando é local. Você olha assim e fala, tá montado. Ou a gente chama de montado. Nossa, o cara é montado. Pô, Richard, mas todos os atletas não fazem uso de hormônio dentro do fisiculturismo? Sim, a gente está falando de uma prática esportiva, né, de um modelo de esporte, vamos dizer assim, que tem essa regra, é um esporte ou não é, mas não vamos entrar nesse debate agora. Uma pauta longa. Uma pauta longa, mas que é reconhecido pelo uso de hormônio. A gente sabe disso, né, e todo mundo sabe dos riscos e benefícios. Ok. Então, assim, todos fazem uso. E é óbvio que eles não vão aplicar ali conforme a ciência explica no glúteo, porque são muitas aplicações. Se aplicar só no glúteo, você fica com um glúteo gigantesco, empedrado e todo marcado. Então, você faz esse revezamento de spot, né? Esse rodízio dos spots. O que acontece é que muitos ou perdem a mão, que é o que acontece, o cara acha sempre que está pequeno e quer mais, que isso já é uma vigorexia, né, que vê, que é uma deformidade, ou acontece a fatalidade, que aplicou uma vez e infeccionou a região. E infelizmente eu já vi isso. Já vi mas um exemplo, cara, de uma pessoa que é literalmente um profissional na área e surreal como profissional, é o Adam, que uma vez comentou sobre, ele fez a asepsia alto pra caramba, só que aí, coisinha de 1 centímetro ali, 2, ele aplicou no lugar errado, deve ter pego uma bactéria no ar ali e tudo mais, e
A famosa fatalidade, gente, é o risco que você corre ao cara que não tem nem tudo, vamos ter uma explicação fisiológica para isso, entendeu? E pode ser desde uma rejeição corporal, um processo de febre que ele tá, as pessoas sabem, com a imunidade baixa, acontece muito isso. Então você está com a imunidade baixa, você injeta algo dentro do seu organismo, o seu corpo vai rejeitar aquilo, porque ele está no processo de combater as bactérias, né? Então a gente não sabe o que acontece, mas infecciona e trazendo pus. Um relato aqui, eu já fiz retirada Já drenou? Drenei já, é muito fedido. Cara, é horrível. É horrível. Uma vez eu tive um glúteo direito, eu não sabia. Eu vi o vídeo do Thiago sair lá treinando do adutor, foi aquilo lá que eu tive como auxílio, porque, cara, foi no primeiro campeonato ainda, pô, misturei Stun. Foi oleoso ainda, stunzinho, né? Mas foi dali que eu peguei o ódio dessa porra. Mas droga, tem que cortar o vídeo. Mas, cara, fui usando stun oleoso, eu misturei com. Foi Masteron, 2 oleosos, mas mesmo assim, cara, parece que o negócio stun, não é azar. Eu já. Ainda se eu usou oleoso, eu vi muito caso famoso, né? Porque ela tem um potencial de sal muito alto, né? Então. E a proliferação de bactérias no meio aquoso é bem mais simples. Bem mais simples também. A maioria do que eu peguei aqui foi a stun aquosa, né? Independente da marca, tá? Independente da situação, assim. Já peguei, drenei peito, por incrível que pareça. O cara tava com uma bola de pus no peito. Obviamente que fiz como amigo, não como profissional, saibam disso. Porque minha abordagem profissional nem nos permite esse tipo de... Mas se você vai no médico também, o cara vai querer fazer remoção do tecido ali da parte. Aí, tá. Primeiro caso, a gente está falando de algo que é um tabu. Então, quando você chega com um caso desse no hospital, você já é julgado. Então, o pessoal já o nóia, o drogado, o bombado, não entendem você como um aspirante do esporte. Literalmente você vai ser rejeitado. Então, procurar a especificidade é o primeiro ponto. Mas nesses casos as pessoas tendem a correr para o pronto-socorro, o hospital mais próximo, né? E por muitas vezes você vai se deparar com um ser humano que não tem experiência nenhuma nisso. E o que ele vai fazer é retirar todo o processo infeccioso. Então não é só depredar, não é limpar, né? Sim. Depredar é ele fazer a raspagem ali do mínimo possível para esperar uma cicatrização. Então ele vai retirar aquilo ali e vai criar um buraco, como eu já tenho alguns amigos meus que tem um buraco no músculo. E nada mais preenche, tá, gente? Uma vez retirado, nada mais vai preencher. E para um atleta de fisiculturismo, você perder um pedaço e aposentar. É uma aposentadoria forçada, porque você nunca mais vai ter a simetria, é igual um rompimento total, por exemplo, de peitoral. Você nunca mais vai ter uma simetria, mas hoje as cirurgias não são avançadas? São, mas ainda não tem o potencial de deixar como originalmente era. Contraído não. Em posição relaxada, talvez você até consiga uma estética muito parecida. O problema é que você vai contrair. E todo músculo ele tem uma ação, uma origem e uma inserção. Então, assim, quando você contrai o bíceps, ele tem um mecanismo, ele tem um formato. Cada bíceps tem o seu formato. Então, uma vez que você rompeu ele, mesmo que o médico ligue ele uma ponta a outra, não vai ter o mesmo potencial de contração. Então, ele não vai ter a mesma contração. É igual brincar, uma vez que você bateu o carro, ele nunca mais vai ser um carro original. Entendeu? O corpo humano é mais ainda, não tem como você replicar exatamente como é o músculo humano. Então o que os mágicos fazem é devolver função. No final seria o que é necessário. É o necessário. Mas que pensando na questão estética ali... Pro fisiculturismo é muito difícil, tanto é que é um risco, um dos mais graves dentro do fisiculturismo, que é o que aposenta o atleta. Hoje tem um atleta, hoje não, né? Mas tem um atleta muito famoso que é o Hunter Labrada, que é o filho do Lee Labrada, que compete no Mr. Olympia, e ele tem o peitoral esquerdo dele rompido. Creio que não foi total, parcial, mas você vê que ele posa de uma forma inteligente para esconder essa assimetria, porque é menor. E hoje existem alguns recursos que o próprio atual Olympia da Classic fez uso, a gente sabe em off,
que é o ácido hialurônico. Esses locais. Por que o ácido hialurônico, gente? Mas o Seban também, existe uma especulação e tudo mais. Ele mesmo, ele faz no bíceps. Porque o ácido Mas você vê hialurônico que não é a mesma coisa, né? mas não é o sintol, não é um óleo, Não, né? vai estar sendo absorvido ali e tudo mais. Só que, querendo ou não, tipo, o desenho do bíceps, Não é mais se o você mesmo. pegar os anos anteriores, não. Não é mais o igual. Cara, O bíceps, ele tem um estiramento nas costas, igual ele falou no dorsal, mas acho que no dorsal ele não fez o preenchimento. Ele tem no posterior de coxa. Se você olhar o posterior de coxa dele, um é diferente do outro. Só que ele é tão bom que passa aquilo. Ele tem tantos pontos que acaba não passando. Mas dentro de uma regra onde vai ser discutido isso, se tiver pau a pau ali, ponto a ponto, isso é um critério de exclusão. Porém, hoje eu tenho as minhas ressalvas, porque se você analisar o fisiculturismo não é sobre estética, vamos entrar num processo aqui, o Bionic Bold, que é um atleta famosíssimo que não tem as pernas, ele competiu, ele não tem do joelho para baixo, tá, pessoal? realmente Uma prótese total, uma órtese, Esse cara né? tem um quadríceps sensacional. E ele tem um quadríceps sensacional, mas ele não tem a panturrilha, certo? E como é que ele fica na frente de um cara que tem panturrilha no julgamento? Você entende que... eu entendo a inclusão do cara, não estou desmerecendo a pessoa, tá, gente? O que eu estou falando a gente está falando de um esporte de competição de estética. Que é julgada estética, É literalmente. estética. E é a mesma coisa que um cara competir dentro do fisiculturismo, open ou qualquer outra categoria, sem um bíceps. Sem um braço. Tem a categoria de cadeirantes ali, é uma categoria especial. Sim. Dentro ali. Só que, querendo ou não, né? Tipo, Só que ele cara ainda tá- não tem a panturrilha, entendeu? realmente. Então, assim, não estou falando que é uma vantagem ou uma desvantagem, eu só estou falando que é uma diferença. Então, entendam isso, tá, pessoal? Não é que eu estou sendo contra ele competir. Não, eu acho que o cara é um fenômeno, né? Tipo, o cara é Tanto de bizarro. inspiração quanto de Tanto de inspiração, tudo bem. Mas julgamento é julgamento. Então, primeiro que se o cara não é simétrico, ele é desclassificado. Isso é cansado de falar dentro do Mr. Olímpio. Tanto é que eles fazem a comparação frente e costas. Se você de costas é nota 7, de frente é nota 10, você tem uma discrepância simétrica. Então você acaba perdendo pontos. Mas isso é só um contexto para não fugir muito do assunto do conceito de inflamação e o que isso está passando hoje em dia. Então não sei se é uma aceitação, não sei se é esse negócio também de deixar o cara por último e aí acabar sendo, nossa, rejeitaram e preconceito. Mas hoje dentro do fisiculturismo a politicagem também conta muito, muito, muito mesmo. Até porque está monetizando em tudo que envolve muito dinheiro. A gente sabe que tende a ter vantagens e desvantagens. Mas, por exemplo, agora Sim. nós estou fazendo perguntas mesmo do meu interesse. Vamos lá. A única diferença que eu fiz, eu sei que o tríceps não é um lugar muito interessante para fazer aplicação e tudo mais, só que a única mudança que eu fiz dessa para as outras vezes que eu havia feito aplicação ali foi o tamanho da agulha, por exemplo. Sempre fui de abusar muito no álcool, passar ali o algodão, enfim, fazer a limpeza certinho, só que, inflamou. Por quê? Por que será? Possíveis causas, digamos assim. A troca da agulha, porque podemos dizer Uma aplicação mais superficial. mais superficial. E não foi uma aplicação volumosa. Foi 0,5 ml, por exemplo. Pouco. Tipo, é o meu parâmetro para tanto bíceps quanto tríceps. É tranquilo, eu não perco movimento, né? Só que veio essa fatalidade, A literalmente. gente sabe existem as camadas, né? Derme, epiderme, mas a gente está falando de um tríceps seu que não tem gordura, vamos ser bem sinceros. Então a camada de pele é muito fina, a camada de gordura é muito fina. Então não deixou de ser intramuscular, Sim, né? O que pode ter pego é uma camada mais superficial. que aí para estar metabolizando tudo isso, tá absorvendo. Como eu sempre... Isso é um machismo, tá, pessoal? O que eu sempre vejo, as primeiras aplicações são as que mais inflamam. Já reparou nisso? Tanto no primeiro ciclo quanto se o ponto é muito novo. Ponto novo, ponto novo. Você aplicou num ponto novo, a chance dele inflamar é muito grande. Aí não sei se é uma reação do seu corpo em rejeitar aquilo, o corpo não reconhecer aquele produto, vamos dizer. Mas é muito comum isso, assim. Eu vejo pessoas que nunca aplicou no ombro. É bro size também, total, mas, cara, é um padrão que eu vejo tanto nos alunos ali da Consult quanto em mim mesmo. Sim, trocou o ponto
inflama. Agora aquele ponto que você está mais acostumado a jogar, parece que ele já absorve mais rápido ali, parece que o seu corpo... E é isso, não sei explicar o porquê, mas acontece mesmo. Então o que pode ter acontecido no seu tríceps é isso. Questão de profundidade. Então provavelmente você estava jogando com uma 30x7, que tem mais ou menos essa profundidade. Eu tenho uma aqui, quer mostrar? Não. Senão pode ser que derruba. Já perdi 3 canais por causa disso. Então assim, pode ser que na profundidade do tríceps, então ele chegasse até um ponto, e chegou até um ponto que o seu corpo entendeu que é novo. E aí, pum, ele rejeitou naquela região. O lado direito, como você disse, já está melhor. Metabolizou total. Entendeu? E o lado esquerdo um pouco mais. Aí existe alguns critérios. Pô, tá com a imunidade baixa, porque a gente está em São Paulo, e São Paulo está numa mudança climática. Se for contextualizar, eu tava com pneumonia, eu tô na dormicina até, acho que foi umas 2 semanas atrás, né, Gabi? A Gabi foi... Nossa! Mas tava com pneumonia até um tempinho atrás. Eu fiquei pensando, cara, será que minha imunidade, por ela estar muito baixa, tá relativamente afetada ali, isso não foi uma interação, não foi provavelmente sim. Um fator que possibilitou isso? Porque, cara, fazia muito, mais de 1 ano e pouco que não tinha uma inflamação, cara. Tava muito feliz na minha vida, aí, fudeu tudo. Droga, vou ter que cortar de novo. Tá. Não, acontece. Esse palavrão, cara, que raiva. Mas voltando ao ponto. Então, outros fatores, questão de profundidade de aplicação e tudo mais, e questão de muitas vezes uma possível bactéria no ar. Sobre essa questão de profundidade, é o que eu estou falando, eu não sei explicar, não entendo. Por exemplo, você usa 30x7, certo? Sim. Eu conheço inúmeras pessoas que não usam 30x7 que inflamam. Pode crer. Eu sou uma delas, eu uso a 20x5,5, que é a roxinha. Uhum. Pra mim, com ela, é tranquilo. E conheço inúmeros coaches que usam a de insulina hoje. Os caras fazem aplicação todo dia e eles preferem usar a agulha de insulina. E aí você fala, mas é tão superficial, mas absorve. Então, o que eu vejo? A tal da constância. Se você escolher um método e deu certo, não inflamou, mantém esse método. Não tenta inventar moda. Não tenta inventar moda, não tenta trocar, porque a chance de dar ruim nas primeiras vezes é grande. Toda vez que ele tenta reinventar a roda, sempre tem alguns... Não adianta. E é engraçado que se você vai historicamente falando, toda mudança gera uma alteração, seja em qualquer coisa que você vai fazer da sua vida. Toda mudança que você toma, ela gera um desconforto, não gera? Então a aplicação também eu acho que entra nesse Mas olha que interessante, eu usei a 13x45 no vasto lateral. Cara, acho que faz uns 3 anos que eu não ando ali no vasto lateral. Cara, não senti nada também. Tipo, nossa, super tranquilo. Treinei perna, tranquilamente, totalmente indolor. Foi no tríceps. Foi de mesmo dia? Não, foi 2 dias depois. Mas é engraçado. O tríceps você aplicou 2 dias depois? 2 dias depois. Então a gente não pode levar o contexto a imunidade, porque se fosse imunidade ela também reagiria na perna. Mas então, isso que eu achei engraçado, porque tipo assim, cara, por quê? Por que meu braço? Sabe? E aí pode desde ter um vasinho, também ter pego um vaso, ter pego um microvaso, um processo infeccioso da região. Então você entende que Guaiacol, você acha que tem muita incidência de inflamação pela seja de Guaiacol que algumas... Cara, eu conheço muita gente que tem alergia a essa Guaiacol. E aí eu vejo que o Guaiacol é um veículo de transmissão que a galera, boa parte, tem. E muitas vezes pelo uso constante, até o corpo acaba sendo afetado, né? É meio que uma intoxicação, digamos assim, no prazo. Mas o que eu mais vejo de comum, pessoal, pelo menos de expertise que eu trago para vocês, é a mudança para o local novo. A mudança para o local novo, de um spot novo, ele vai trazer um desconforto, principalmente nas primeiras vezes. O que eu falo é, tomem cuidado para o processo inflamatório não virar infeccioso. É o grande X da questão. E qual seria a diferença, por exemplo? O que leva
da inflamação virar um processo infeccioso, por exemplo? O tempo, né? A inflamação ela tem ali que durar no máximo 3, 4 dias. Se persiste mais de 3, 4 dias, continua com rubor, edema, ao calor, né? Todas as coisas, a chance daquilo começar a proliferação de pus é enorme. E o que eu faço para evitar isso? Para evitar, bicho, eu sendo bem sincero, sorte e reza, se você acredita em Deus. Exatamente, se você acredita em Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí se virar um processo infeccioso, ele tá com um corticoide. Né? Se você achar que pode ser sério, me peça para... Fica tranquilo. E por exemplo, massagear o lugar ali, quais são as possíveis formas de você tentar acelerar esse processo? Vamos lá, a gente já viveu algumas questões dentro do esporte, que é aplicação pré-treino. Sim. Você já viveu, né? A play que vai treinar. O que eu vejo existem 2 caminhos dessa aplicação pré-treino. Tem a aplicação que alguns coaches falam para você ter uma maior sensibilidade da região para ativar. Uma percepção maior à dor para você conseguir ter uma ativação melhor. Isso, para você saber ali onde você está ativando, porque a dor ela é um marcador, né? Para que você saiba aonde você está ativando, principalmente em músculos que você tem dificuldade de ativar. Um grande exemplo, posterior de coxa. Apesar de ser um ponto perigoso. Eu nunca fiz, não tenho coragem, tá? Tô sendo bem sincero com você ali. Eu falo que eu não sou a pessoa mais corajosa do mundo para falar de aplicação, porque como eu disse, eu já, inclusive, oriento, vamos dizer assim, eu não obrigo, mas eu oriento alguns atletas do qual eu já atendi, olha, não fica aplicando muito aí, que já está fibrosando, e todo o processo de fibrose vai trazer complicações de contração muscular, de lesão, de aumento de sobrecarga de outras estruturas. Porque imagina, se o músculo deveria estar fazendo aquela função e ele não faz, alguém vai ter que fazer por ele. Então gera uma compensação. Né? Vai gerar uma compensação. Então o que acontece é vir um processo de lesão, porque a gente está falando de uma pessoa que treina todos os dias. Né? Então a chance de compensar é enorme. Então o que eu vejo de aplicação é o que eu falo, é muito individual. Tem caras que eu atendo aqui que falam, pô, eu aplico e vou treinar de boa. E o cara, imagina, você aumenta um processo inflamatório no local para ir treinar, para gerar mais uma inflamação. Na minha cabeça não faz sentido isso, entendeu? Tem alguns também que vão adicionar o argumento de gerar uma certa expansão da miofáscia. Se você manda pré-treino ali, uma meia hora antes do treino. Mas, cara, é uma expansão enganosa, correto? Vamos dizer, porque você não vai se manter no pump. E pump não é hipertrofia. Entendeu? Você vai gerar um aumento daquela região. Também dependendo do volume da aplicação e dependendo do lugar, você acaba tendo uma dor tão grande que você não consegue contrair direito, né? E aí o seu treino, que é o principal, está comprometido. Já aconteceu muito com isso comigo. Mandei na dorsal, cara, fui treinar, remar cavalinho, pô, você não consegue a contrair. amplitude era 70% ali. Ou menos. Eu já tive, sim, eu já fiz a aplicação no latíssimo, no grande dorsal aqui, né? E não consegui alongar, porque tá doendo demais. E aí o que acontece? O seu treino tá comprometido. É um pump bizarro, só que, pô... Só que você não consegue ativar, não consegue fazer o movimento fisiológico do músculo. E aí, é benéfico ou maléfico? Faz sentido. Não faz sentido se você estiver pensando em ganhos de hipertrofia. Entende? Então o que eu falo para as pessoas é... pouca quantidade no spot, até para evitar um processo infeccioso, e distribua no corpo e faça um revezamento. O Zucaro é muito a favor dessa ideia, né, de uma frequência maior, volume menor, para tentar também respeitar um pouco mais o ciclo circadiano nessa linha. Não só ele, como outros caras das linhas eu conheço e conheço pessoas que estão fazendo isso. Já reduz em questão de colateral, ou muita alteração de hematócrito, acne, espinha e tudo mais, mas é bem interessante, cara. Só que é chato pra caramba você comentou. É o que você falou, é chato pra caramba. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele fala, todo domingo ele puxa todas da semana ali, o que ele vai precisar, deixa ali, todo dia de manhã, pós-banho, inclusive, ele aplica. E é uma ideia muito legal, porque pós-banho, que o músculo tá bem relaxado. Então esse seria o momento mais higiênico. Mais higiênico, pós-banho ou pré-banho, que se diga, né? Mas ele fala que prefere pós-banho, porque toma um banho
quente ali e tal, então dá aquela relaxada, o músculo está mais relaxado, então a chance de contraturar é menor. É tudo empírico, tá, gente? É empirismo. Wrong science, infelizmente não é ético. E nunca vai ter um estudo científico para isso, que não é abordagem. Talvez se a gente entrar na Terceira Guerra Mundial, surja, né? Surge. Porque aí a ética fica de lado, mas. A ética fica de lado. Assim. Mas assim, o que eu falo é: time que está se ganhando não se mexe. Fica mexendo muito. Fica mexendo. Mas, por exemplo, se você vai ver algumas aulas de ventosa terapia, por exemplo, que também é boa parte do Science, eles falam sobre a ventosa dinâmica, que é aquela deslizante, para ajudar a quebrar os nódulozinhos. Claro que é empirismo também. Empirismo, Só que quando você vai. É muito superficial. Muito superficial. Mas só que, por exemplo, eu nunca apliquei na panturrilha, por exemplo. Só que quando eu fazia a ventosa e tudo mais, cara, é como se fosse uns grãozinhos de areia, né? Dói pra caramba o negócio. Dá vontade de você xingar literalmente todos os seus ancestrais. Que é bizarro. Sim. Mas aí, por exemplo, por que tem tanto nódulo na panturrilha se eu nunca mandei ali, por exemplo? Porque a panturrilha é exigida o tempo inteiro. Então, por conta da ativação ali constante, muito excesso de trabalho. Tanto é que a panturrilha é um dos músculos que a gente sabe, se você quer desenvolvê-la, você não vai fazer repetições altas. Intensidade e volume. Intensidade, um volume mais baixo, a carga lá em cima deixa que a amplitude total. Sim. Mas a panturrilha, se você analisar, ela tem muitas fibras do tipo 2, que é de resistência. Que a gente fica em pé, vai parte do tempo tende a permanecer. E é ela que faz muito esse suporte. O nódulo em si depende se o cara aplica ou não, ele vai ter uma hora ou outra. Vai ter, principalmente, por exemplo, mulher que anda de salto. Cara, você muda totalmente o eixo de equilíbrio da mulher. Então a panturrilha fica ativa ali. E é genético, tem muita gente que tem uma panturrilha muito boa, tem outros que tem a canela de cachorro, mas ela está resistente ali. Então, se você pegar, por exemplo, maratonistas, eles não são fortes, muito pelo contrário, eles pegam no máximo 70 quilos, porque a gente está falando de uma correr 42 quilômetros. Então, assim, você precisa ter muita força, só que uma força resistente, porque você não vai ter o sprint, você vai ter 42 quilômetros. Ser linear, de manter uma rodagem alta. Tanto é que eu tenho alguns amigos que saíram do fisiculturismo e foram para a corrida, que fazem corrida de 5 km, 10 km, e é muito comum você ver os especialistas falando, até aí até aí vocês aguentam com 90 quilos ou um pouco abaixo disso. Mas um amigo meu, ele estava com 94 quilos, ele tentou fazer uma maratona e ele falou, cara, foi loucura. Tanto é que os especialistas de corrida, por causa do peso, cara. Não, mas você diz, é loucura, maléfico no sentido do impacto articular, a questão da do peso, né? Você está correndo do peso corporal sobre as estruturas. É contra a maré, literalmente, né? Não faz muito sentido. Tanto é que ele trouxe uma explicação para mim, isso é um relato de caso, que o treinador dele falou, cara, eu acredito que até os 35 km você aguente, depois você não vai aguentar mais. Ele falou, foi exatamente isso, até 33 km ele foi muito bem, do 33 ao 40 ele fez de costas. Isso para terminar a prova, ele foi andando de costas, porque ele não tinha mais condições de correr. Pode crer. Então ele foi porque ele foi pela filha dele, então tinha um aspecto muito maior por trás disso, mas ele falou, maratona nunca mais. E ele baixou para 93 quilos, foi o máximo que ele conseguiu secar, porque ele é um cara alto. Então, maratona, você nunca vai ver um cara alto de 2 metros ganhando. É sempre os etiopianos, jamaicanos, até brasileiros. Sempre galera dessa região, né? E aí tem não é só questão de nadador muito musculoso, né? Você nunca vai ver. É contra a maré, não faz sentido. Contra a maré, não tem como. Você precisa ter agilidade. Então, assim, você precisa ter força. É o que eu falo, eles têm força, só que eles não podem ter uma densidade muscular muito grande, senão eles afundam. Entendeu? Então não faz sentido, eles precisam ser ágeis ali na água. Então, o cara que mudou o atletismo na prova dos 100 metros foi o Michael Phelps, o Usain Bolt, porque até nos 100 metros, até o Usain Bolt, os caras eram mais baixos, explosivos, com quadríceps muscular, o próprio Ben Johnson, lembra do americano que foi pego com deca. Até essas Olimpíadas agora teve um brasileiro que foi pego lá usando prostanolona, uma porrada de DHT. Cara,
Isso não sai na mídia, mas É porque é engraçado. no esporte, né, a gente acredita que só o fisiculturismo se dopa, mas não é. Todos em geral. Todos em geral, mas assim, eles usam para recuperação muscular. Principal Mas uso. imagina, não é natural um corredor de futebol, por exemplo, correr ali 5, 6 horas por dia, ainda fazer físio, ainda fazer trocentas coisas, cara, não é compatível, né? Não é humano. Da mesma forma que não é desumano a pessoa acordar 6 e pouco da manhã pegar metrô ali, cara, é surreal. Não é à toa que a pessoa começa a desenvolver depressão, muita ansiedade, começa a literalmente tentar sobreviver. E outra coisa, além disso tudo, tem a questão do que a mídia mostra como hoje. Politicamente correto. Não só politicamente correto, como sucesso. Você abre o seu Instagram hoje, você vê pessoas tendo muito sucesso. É aquela questão de comparação e tudo mais. Mas você nunca vê o backstage, né? Você nunca vê os bastidores. A pessoa tá lá utilizando faixa preta pra dormir, não sei o quê. E é aquela coisa, das mulheres que quebrou um pouco essa bolha foi a Simone Biles. A gente tava falando da melhor ginasta que chegou numa Olimpíada de Tóquio, se eu não me engano, foi Tóquio? Caramba, coisa. Foi de Tóquio, de Tóquio, e ela não competiu porque ela tava com problema de saúde mental. Mas isso é inaceitável, porque ela era a melhor, então assim, como assim? Então o que eu falo para não confunda a rede social com vida real, pessoal. Porque na rede social todo mundo é muito feliz, muito eficaz e você fala. Muito belo, né? Não é porque é o que você quer mostrar. Você escolhe, né? Você escolhe. Por exemplo, você faz um papel hoje na rede social de levar informações que até então é muito difícil de chegar. É tabu pra caramba. Não, já levei umas 4, 5 foram 10 restrições no Insta pelos storyzinhos e por vídeo também falando sobre questão de hormônio mais androgênico, O tal do Shadowban, né? e tudo mais. Vai ser penalizado por isso, e cada vez mais. E hoje eu estava vendo uma postagem, tem muita conta aí já sendo derrubada. Muita gente está perdendo as contas. Só que é engraçado porque é literalmente selecionado, né? Você vê lá alguns cassinos em geral, um monte de only aberto e tudo mais, tipo, tá explícito que é o negócio. Eu até comecei a pagar o negocinho de verificado do Insta, né? Pra conversar lá com o suporte, mas tipo assim, a mulher fala que não, estamos banindo contas dessa categoria e tudo mais. Porra. Eu acredito assim, é perseguição contra mim? Não acho. Eu acho que é o algoritmo. E o algoritmo ainda não é perfeito. Não tem como rastrear tudo, sabe? Eu acredito mais nessa questão do que numa questão tipo, é só contra mim. Eu acredito que o algoritmo existe algumas ferramentas ali. Mas eu acredito que deve ser algum conhecimento com o YouTube. Quando você bate lá 100 mil seguidores inscritos no YouTube, você abre a abinha diferente lá para você ter meio que contato direto com o pessoal do suporte do YouTube. Aí quando você tem 1 milhão, tudo é otimizado, o teu chat é mais... Porque você se tornou relevante para eles. Entende? Eu acredito muito no poder de relevância. As pessoas falam, eu falo, é igual, eu vou usar um exemplo bem tosco, é igual sonegar imposto. As pessoas dizem, eu tenho medo, tipo, cara, se você ser bêbado, você vai ter que fazer muita cagada. Porque eles não querem os pequenos, eles querem os grandes. Entende? Tipo, barraco pequeno não vai dar. É igual o tráfico de drogas, velho. Os caras não querem o usuário, os caras querem o cara que distribui. Sim. Então eu acredito que essa questão do banimento de contextos, existe os algoritmos, mas é tudo muito em estudo, assim, sabe? Tipo, Teste, erro e atualização e tudo mais. Mas é chato porque é muito conteúdo, como por exemplo esse negócio da informação ali e tudo mais. Cara, eu não tinha nada relevante que respondia as minhas dúvidas. Mas isso eu vou falar, gente, o Gabriel aqui, ele tá fazendo um trabalho legal, mas o que o Instagram entende que é uma apologia. Ele caracteriza lá como venda de álcool, drogas e tudo mais. Entendeu? Por mais que a gente tenha aqui, estamos falando de minimizar danos, vamos dizer, a nossa função aqui é minimizar danos, não é falar para ninguém sair usando hormônio, mas para quem não é da nossa bolha, fala, cara, isso daí vocês estão fazendo apologia. E vamos ser bem sinceros, eles não estão errados.
Só que a gente tá, tipo assim, a gente não pode ser hipócrita, porque, cara, falar de um esporte que hoje o uso de hormônio dentro de academias é algo muito normal. E a gente não está falando de centros de treinamento, a gente está falando de academia de bairro, academia de rede que a gente conhece. Pessoal fazendo divulgação de laboratório dentro de academia. Entendeu? Então, assim, Você dentro do supermercado. cara, e se você analisar hoje, igual você está falando, você vê qualquer. Se você gosta de esporte hoje, qualquer coisa relacionada a esporte hoje tem uma casa de aposta esportiva por trás. Ó, a própria. O pessoal das Olimpíadas, eu vi, esses dias eu tava. Cara, eu tava indo pra ouvir Jay-Z, aí apareceu lá 3 meninas que eu vi viralizando os negócios das Olimpíadas, bet nacional. Eu pensei, pô, negócio de estudo e tudo mais. Pô, fui ver um negócio de Os cassino. campeonatos de maior relevância de futebol são hoje os maiores patrocínios. São O Fatal Model comprou lá não sei o que do. Vitória, Esporte Clube Vitória. Cara, tipo. Se você analisar, os clubes até da NBA são patrocinados por causa de aposta esportiva. Então, por que será? O Entendeu? negócio vale, né? Tá tirando. Igual Tem- você vê aí, tipo, gente divulgando tigrinho, né? Enfim, essas coisas. Então tem certas coisas que tem um pouco mais Peso. um peso pra E outras mídia. pessoas acabam normalizando e também, tipo, pô, isso aqui tá dentro do. Todo mundo já tá alienado, já tá bem normalizado, a gente consegue ganhar uma via de mão dupla, então dá pra tirar um proveito. Exatamente. Aí o poder financeiro, né? O fisiculturismo ainda não tem um poder financeiro muito alto. Então, assim, mas hoje muito mais. Hoje você vê, por exemplo, grandes emissoras abertas já indo atrás de informação, divulgando, igual a gente acompanhou aí alguns casos. O próprio Rafael Brandão dando entrevista para o Fantástico. Isso é muito legal, cara. Porque tá quebrando um tabu. E ele não deixou de falar sobre os hormônios. É óbvio, você não vai ver grandes esportistas vinculando a sua imagem a esse tipo de conceito. E tá ótimo, eles estão certos, porque eles precisam apresentar para um público, talvez seja a mãe de vocês assistindo no YouTube. Se fala sobre hormônios ali, ela vai demorar para respeitar. Tipo, não quero meu filho envolvido com isso. Parece que é literalmente. Já tem um podcast do Kaminski falando sobre o doping nas Olimpíadas, que eles correlacionam de alguns hormônios e tudo mais como se fosse a corrida contra as drogas, literalmente, quando houve lá nos Estados Unidos. E aí ficou meio que nesse. Como se fosse da mesma categoria, né? Digamos assim. Só que aí que entra a questão, pô, tão normalizada a questão de. Não adianta ser hipócrita e tudo mais, só que tipo, é muito fácil passar pano para algo que é normalizado, tipo álcool e tudo mais, só que da mesma forma, né, tem os hormônios ali que todo mundo vê como tabu e tudo mais. Cara, quanto menos a pessoa utilizar, se a pessoa não for utilizar também, melhor ainda. Né? Melhor ainda. Pô, stonks, perfeito. Só que eu sou muito a favor uma vez eu ouvi o Jason falando sobre isso, cara, quanto mais informação tiver disponível da melhor forma para você ter uma certa. Saber o que fazer fazer. os danos, exatamente. É mais interessante. Só que hoje, cara, parece que quanto mais informação, mais cagada você vê. Ou pelo menos com a internet ficou mais livre, ficou mais hypado, viralizado esses conteúdos da galera fazendo merda, né? Do menino lá de 12 anos, por exemplo. Cara, eu acabei de postar um vídeo no meu Reels que falando por que conteúdo que é Conteúdo sem agregar que nada. não agrega em nada viraliza. polêmico viraliza mais. Porque o povo quer isso. O povo quer acreditar na facilidade. E o cara te olha assim, ele fala, bombado. Mas ele não vê o quanto você treina, ele não vê o quanto você come, ele não vê o quanto você se dedica. Ele quer pôr todo o mérito seu em algo, em comprimidinho. em um comprimido ou em um injetável, porque ele não tem a capacidade de começar. Então, assim, você ter alguém que falando isso na internet vai viralizar muito. Então, assim, por que a galera tá, tipo, quando vem um cara assim, olha, você vai ter que se dedicar no treino e tudo mais. Puta, uma vez esse cara falar de treino de novo, velho, de constância, que chato. Agora chega um cara assim, mano, quer ficar monstrão? Vem comigo. Em tantos meses eu vou te deixar. Será que ele vai atrair mais ou menos o público? Afinal, todo mundo quer uma fórmula mágica. É muito fácil. Todo mundo quer o caminho rápido. Pra tudo.
Por que o jogo do Tigrinho cresce tanto? Porque promete uma riqueza rápida. Uma possível virada se o Tigrinho der a carta. Puta, você fala, porque você imagina assim, pô, pra mim construir um império, eu vou demorar 30 anos. Vou ter que investir na bolsa de valores, vou ter que entender, vou começar com 5, com 10, com 15, vou trabalhar, vou aumentar. A gente fala em a partir de 40 anos. Cara, não, eu vou jogar aqui no Tigrinho, vou pegar 5 mil e vou jogar e vou ganhar. E aí o que acontece? Ele perde. Mas ele volta acreditando que ele vai conseguir. Mega Sena. O brasileiro ou o humano, ele acredita em algo rápido. Ele quer acreditar que algo é rápido. É um prazer, né? Prazer por prazo e tá. E não é só prazer, é a facilidade, cara. Porque pensa, se você pode encurtar o caminho, por que não vai encurtar? Todo mundo quer ser um pouco mais preguiçoso, né? Exato. Essa disposição. Então assim, a gente sabe que, por exemplo, se você ter sucesso, você vai ter que treinar, você vai ter que comer, você vai ter que seguir. E a pessoa, mas como que você consegue? Só mais um dia tem que fazer, é isso? Tem que fazer. Você tem que estar ali. Eu falo que define o campeão é isso. Ele não discute, ele vai lá e faz. Os maiores campeões, se você pegar os melhores atletas nos esportes, eles simplesmente fazem. Se você traçar uma linha do tempo e colocar dia por dia, né? Você vai ver que é chato pra caramba.